Fala, galera! Na aula de hoje, continuaremos conhecendo uma forma de arte que desenvolveu-se durante o período da Idade Média. A Idade Média foi aquele período que durou 1000 anos e ficou conhecido como Idade das Trevas. Esse nome se deu por muitos historiadores considerarem que durante esse período não houve lá um grande desenvolvimento econômico e cultural. Porém, essa expressão, esse termo, é equivocado, pois nós vimos até aqui que nesse período surgiram belíssimas manifestações artísticas. Entre elas está a arte gótica, que é o tema da nossa aula de hoje. O termo arte gótica foi nomeado durante o período do Renascimento por um artista e biógrafo chamado George Vasari. Mas, na verdade, ele fez isso com desdém e de maneira pejorativa, pois referiu-se aos povos godos, que viviam na Escandinávia, que é a atual Suécia, e eram considerados bárbaros. Por isso, ele intitulou Arte Gótica, referindo-se àquela arte como sendo algo tão bárbaro que só poderia ser produzido pelos povos godos. Desdéns e preconceitos à parte, a arte gótica desenvolveu-se entre o século XII e XV na Europa, principalmente na França. Porém, esse movimento de arte, tendo espalhado-se por todo o continente, é natural que cada país traga características próprias. Mas, de um modo geral, a arte gótica ficou conhecida como a arte das catedrais, por sua arquitetura belíssima. Por acontecer durante o período da Idade Média, surge ainda em um meio religioso, mas também em meio ao crescimento das cidades, que acontecia devido ao renascimento comercial. Nesse momento, a sociedade organizava-se através do sistema feudal, que apresentava-se da seguinte forma: o rei, o clero e a nobreza, os nobres e guerreiros e os servos. Durante o sistema feudal, há um aprimoramento das técnicas agrícolas, o que gera um excedente de produção e, consecutivamente, o ressurgimento das atividades comerciais, o que também influencia o desenvolvimento da arte gótica. A ideia de poder relacionada a posses e dinheiro faz com que o homem liberte-se de algumas imposições da igreja. Isso, somado a outros episódios históricos, como a chegada dos muçulmanos à Europa e a perda dos cruzados da Terra Santa, faz com que a igreja perca o seu poder. Para assegurar o poder que ainda possuíam na Europa, os líderes religiosos ordenam a construção de novas igrejas. Com isso surgem as imponentes catedrais, que além de representar o poder da igreja, retratam também o crescimento das cidades. A utilização dos arcos ogivais permitem a distribuição de peso do teto, função que cabia antes às paredes. Com isso, elas podem tornar-se mais finas e altas e abrigar janelas. Essas janelas ganham belíssimos vitrais, que possibilitam a distribuição da luz no ambiente interno. Com isso, as construções tornam-se verticais e alongadas, representando um impulso para o céu. E os ambientes extremamente iluminados pelos vitrais, em contraposto às construções românicas que eram extremamente escuras, dão agora a sensação aos fiéis de estarem no céu. Falando em vitrais, eles foram um dos mais marcantes elementos decorativos que aparecem nas igrejas medievais góticas. Formavam imensas e coloridas janelas que, inicialmente, eram uma arte usada nas representações das histórias bíblicas. Com o passar do tempo, eles foram ganhando formatos geométricos e simétricos, chamados de rosáceas, introduzidos a outros ambientes como forma de decoração. Tinham por objetivo ilustrar as cenas bíblicas, contando as histórias por meio de figuras, num tempo em que pouquíssima parcela da população sabia ler. Os vitrais, portanto, eram essenciais para guiar o povo de acordo com os ensinamentos religiosos através das figuras ilustrativas. A reedificação da Abadia de Saint-Denis foi a primeira construção neste estilo, promovida pelo abade Suger, reformada entre 1137 a 1144. Foi o que nós podemos chamar de jogada de marketing, pois o abade Suger era o principal conselheiro do rei Luís VI. Ele sugeriu forjar uma aliança entre o rei e a igreja, e escolheram a abadia para representar esta aliança. Saint-Denis era o padroeiro daquele local, e o rei Luís VI havia sido coroado lá. Portanto, escolheram reedificar a abadia pelo significado que ela possuía. Vamos ver agora várias catedrais, que são exemplos da arquitetura gótica.
Como vimos anteriormente, a escultura continua fazendo parte da arquitetura, presente em tímpanos, fachadas e portais. Mas o destaque está na representação das criaturas gárgulas e quimeras, que são seres híbridos e alados com características monstruosas. Essas estátuas eram, na verdade, escoadouros de água disfarçados. Mas o que se conta é que essas criaturas eram comuns à religião dos bárbaros, e foi uma maneira de trazê-los para a religião cristã. Vamos ver agora exemplos de esculturas presentes nos elementos arquitetônicos. A pintura, que surge mais para o fim da arte gótica, a princípio não revela grandes diferenças de temas e técnicas em relação à arte românica. Porém, pouco a pouco, ela vai se modificando e ganhando novos aspectos. Apresenta um maior realismo e a capacidade de representação do espaço com volume. Cimabue é o artista de destaque deste período, por apresentar afrescos que realizam esta técnica. Em sua obra Maestà, que traduzida seria Majestade, onde ele retrata Maria com o menino Jesus, sentada no trono, rodeada de anjos e santos, é possível claramente perceber a representação do espaço com volume. Giotto de Bondone foi um conhecido pintor gótico. Ele foi aprendiz de Cimabue e é considerado o precursor da arte renascentista, pois ele representa um elo de ligação entre esses dois períodos, Idade Média e Renascimento. Vejam a seguir as obras de Giotto de Bondone, onde podemos perceber a representação do espaço com volume. Então, os pontos principais da nossa aula de hoje. A arte gótica desenvolveu-se na Europa entre os séculos XII e XV. Manifestou-se através da arquitetura, escultura e, posteriormente, a pintura. A arquitetura é marcada pela construção de catedrais. O esplendor das catedrais está na iluminação gerada pelos vitrais. A escultura continua fazendo parte de elementos arquitetônicos. A pintura torna-se mais realista, prenunciando a pintura renascentista. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Atentem-se para as atividades, compartilhe esse vídeo com o seu colega de classe e até a próxima aula!